Bem, gente, esse vídeo de agora fazia parte da microbiologia, matéria estudada até o nosso último encontro. Então, para a gente não deixar o conteúdo de fora, eu fiz esse pequeno filme aí. Então, o termo micologia. Nós que até então tínhamos falado de vírus, lembrando, vírus, classificação à parte. Bactérias, seres vivos, unicelulares, procariontes. E por fim, um grupo especial, um grupo chamado de fungos. Quando a gente lembra de fungo, a gente pensa logo em fungos de grande tamanho. Mas existem fungos de pequeno tamanho e que podem ser causadores de algumas doenças. Quando isso acontece, eu digo tratar-se de uma parte da microbiologia chamada micologia. Então, vamos dar uma olhada no que seriam esses. Bem, a página 31 da nossa apostila tem um pequeno trecho falando sobre quem são esses fungos. Então, os fungos são seres vivos que podem ser uni- ou pluricelulares e que a gente sempre relembra. Trata-se de duas características importantes. Como a maioria dos fungos nos passa a falsa impressão de que parecem plantas, eles não são plantas, pois são aclorofilados, ou seja, não tem clorofila, uma coisa que é obrigatório para ser planta. Tem tamanhos variáveis e são heterótrofos, ou seja, são seres que se alimentam de coisas que estão apodrecendo. Então é comum a gente associar normalmente os fungos a apodrecimento. Locais que estão apodrecendo desenvolvem fungos que não necessariamente podem ser patogênicos. Então o bolor aqui no pão são tipos de fungos que podem ou não causar até intoxicações. Mas quando o fungo é visto microscopicamente, ou seja, colocado no microscópio, o que eu vejo? Ao microscópio, os fungos aparecem como encadeamento de células chamado micélios. Então, o que a gente está vendo aqui, uma célula agrupada a outra célula, que está agrupada a outra célula. E na extremidade, nós temos o corpo de frutificação. É a região do qual esse fungo promove a sua reprodução. Então, isso só é possível ver microscopicamente. Vários são os fungos que, de alguma forma, acabam auxiliando o homem. A gente chama isso de importância industrial ou alimentícia. Alguns exemplos claros disso é um exemplo, produção de queijos. Vários são os queijos que utilizam fungos na sua fermentação. Nós temos aí, na parte alimentícia, o champignon, como um alimento que utiliza diretamente esses fungos. A produção de cerveja através do levido. Porém, esses fungos serão considerados benéficos. O que a gente quer ver aqui? A relação do fungo maléfico, aquele que tem interesse a nível clínico para a gente. Então, a nível clínico, os fungos vão aparecer para a gente em dois processos. Nos processos alérgicos, normalmente via respiratória, e nas micoses. Lembre-se, ose significa doença. Doença causada por esse tipo de micro-organismo. Como quem estuda os fungos é a micologia, automaticamente a doença causada será considerada micose. Apesar de fazerem parte da microbiologia, não é comum encontrarmos fungos invadindo o organismo. No máximo, sobre o organismo ou na entrada de cavidades. Então, nós veremos que micoses são comuns na cavidade oral, na cavidade vaginal, é um exemplo claro de um fungo chamado clamídia, e sobre o organismo. Sobre o organismo, as regiões que mais são afetadas por micose: couro cabeludo, pele e unhas. Então, como isso fica exposto, ou seja, o nosso organismo apresenta dificuldade em combater, pois as nossas células consideradas de defesa não conseguem ir na parte externa do corpo. Assim como o fungo tem dificuldade de invadir o nosso organismo.
Então, é um tratamento diferenciado. Então, os exemplos clássicos estão aí na apostila, página 31, exemplos de micose. A partir do próximo vídeo, nós entraremos em parasitologia, a última etapa nossa dentro desse grupo de estudo de doenças. Até lá, adoro vocês!